Emma Costa sentou na sala de espera do hospital, seu telefone agarrado em mãos trêmulas, encarando um número que poderia salvar a vida de sua mãe ou destruir sua própria alma. Aos 28 anos, Emma havia aprendido que a vida raramente oferecia escolhas fáceis. Mas isso era algo completamente diferente. Sua mãe, Catarina, havia sido diagnosticada com câncer de pâncreas, estágio 4-6 meses atrás. O prognóstico era sombrio. Menos de 1 ano sem tratamento agressivo. Com tratamento, talvez 2 ou 3 anos, talvez. Mas o tratamento não era coberto pelo plano de saúde, experimental. Caro, R$50 mil que Emma não tinha e não conseguia obter. Havia tentado tudo. Empréstimos bancários negados, cartões de crédito no limite, campanhas de financiamento coletivo que mal arrecadaram alguns milhares. Havia implorado, pedido emprestado, esgotado toda opção, exceto uma. Emma olhou para o cartão de visitas em sua outra mão. Elegante, papel caro. Apenas um nome e número. Catarina Montenegro, a esposa de seu chefe. Emma havia trabalhado como secretária executiva de Dave Montenegro por 2 anos. Ele era o fundador e CEO do Grupo Financeiro Montenegro, avaliado em aproximadamente R$30 milhões. Chefe justo, distante, mas profissional, nunca inapropriado. Sua esposa havia contatado Emma 3 dias atrás. Pediu para se encontrarem para café. Disse que tinha uma proposta de negócios. Aquele encontro havia sido ontem, e a proposta havia sido impensável. Quero te contratar, Catarina havia dito, sua voz firme, mas seus olhos traindo dor profunda. Para seduzir meu marido. Emma quase havia saído. Deveria ter saído, mas Catarina havia continuado. Vou te pagar R$50 mil, suficiente para o tratamento de sua mãe e ainda sobra. Tudo o que você precisa fazer é tentar seduzir David, estar disponível, flertar, ver se ele morde a isca. Preciso saber se ele é fiel, se posso confiar nele. Depois do que aconteceu antes, a voz de Catarina havia rachado. Fui casada antes de David. Meu primeiro marido me traiu repetidamente. Me destruiu. Quando casei com Dave, ele prometeu que era diferente. Mas preciso saber, preciso de provas, de um jeito ou de outro. Por que eu? Emma havia perguntado. Porque você é jovem, linda, trabalha perto dele, é exatamente o tipo dele. Se ele for trair, seria com alguém como você. E por quê? Catarina havia deslizado um envelope pela mesa. Porque você precisa do dinheiro. Sei sobre sua mãe. Sei que você está desesperada. Estou oferecendo uma saída. Emma havia encarado aquele envelope. A promessa de salvação, de mais tempo com sua mãe, de esperança. Não posso, ela havia sussurrado. Você pode, e vai, porque nós duas sabemos que você não tem outra escolha. Catarina havia deixado o envelope na mesa e ido embora. Agora, sentada no hospital, Emma abriu o envelope novamente. Dentro havia um contrato, detalhado, legal. E um cheque de R$10 mil. Entrada. O resto quando você fornecer prova de sua infidelidade. Ou prova de sua fidelidade. De qualquer forma, você é paga. Mas tem que tentar. Realmente tentar. O telefone de Emma vibrou. Uma mensagem do departamento de cobrança do hospital. A última conta de tratamento de sua mãe. R$23 mil. Vencimento em 2 semanas ou teriam que descontinuar os cuidados. Emma fechou os olhos e fez a ligação. Senhora Montenegro? É Emma Costa. Eu aceito sua oferta. Encontraram-se no escritório da advogada de Catarina no dia seguinte. Emma assinou documentos, acordos de confidencialidade, contratos estipulando exatamente com o que estava concordando. Você entende os termos? A advogada perguntou. Uma mulher na casa dos 60 com olhos afiados e nenhum julgamento. Apenas negócios. Eu seduzo David Montenegro. Documento qualquer infidelidade. Forneço provas à senhora Montenegro.
em troca de 50 mil reais. Tentar seduzir, Catarina corrigiu. Você tenta, genuinamente tenta, se torna disponível. Seja atraente para ele. Veja se ele responde. Se ele não responder, tudo bem. Você ainda recebe por tentar. Mas tem que realmente tentar. Emma olhou para Catarina. Para esta mulher elegante no final dos 40, ainda linda, bem vestida, sentada no escritório de uma advogada, pagando alguém para tentar destruir seu casamento. Por que você está fazendo isso? Emma perguntou baixinho. Catarina ficou em silêncio por um longo momento. Porque prefiro saber a verdade e perdê-lo do que passar o resto da minha vida me perguntando. Meu primeiro marido, ignorei os sinais por anos. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica. Quando finalmente tive provas, ele havia traído com 17 mulheres diferentes. 17. E eu fui a tola que acreditou em suas mentiras. David não é seu primeiro marido. Não, mas preciso saber se ele é diferente. Ou se todos os homens são iguais quando tentados o suficiente. A voz de Catarina endureceu. Então você vai tentá-lo, progressivamente, escalar devagar, começar com flerte sutil, depois interesse mais óbvio, depois proximidade física, depois ofertas explícitas. Quero ver onde ele traça a linha. Se traça alguma. E se ele cruzar? Então você documenta. Fotos, mensagens de texto, algo concreto. E saberei que tipo de homem casei. Emma se sentiu enjoada. Isso é cruel. Sim, é. Para todos nós. Mas é necessário. Catarina se levantou. Você começa amanhã. Me reporte toda sexta-feira. Me conte o que aconteceu aquela semana. O que você tentou. Como ele respondeu. Seja detalhada. E se eu não conseguir fazer isso? E se eu tentar, mas não conseguir passar por isso? A expressão de Catarina se suavizou ligeiramente. Então sua mãe morre. E você vive sabendo que poderia tê-la salvado, mas não o fez. Sua consciência vale mais que a vida dela? A pergunta pairou no ar como veneno. Emma assinou o documento final. Naquela noite, Emma visitou sua mãe no hospital. Catarina estava dormindo, a quimioterapia tendo-a exaurido. Aos 56 anos, parecia ter 70. O câncer estava comendo ela viva. Vou te salvar. Emma sussurrou, segurando a mão de sua mãe. Não me importo com o custo. Mas ela se importava. Cada célula em seu corpo gritava que o que estava prestes a fazer era errado, que estava vendendo sua integridade, que estava se tornando alguém que desprezaria, mas que escolha tinha? Emma pensou em David Montenegro. Seu chefe por 2 anos, ele sempre havia sido profissional. Nunca flertou, nunca cruzou linhas, era casado e parecia levar isso a sério. O que significava que o que Catarina estava pedindo que ela fizesse provavelmente falharia. David resistiria, permaneceria fiel. Emma tentaria, falharia, coletaria seu dinheiro e todos seguiriam em frente. Era isso que Emma dizia a si mesma. Era isso que ela precisava acreditar. Porque a alternativa, que ela poderia ter sucesso, que David poderia trair sua esposa, que Emma poderia realmente destruir um casamento, era horrível demais para contemplar. Segunda de manhã, Emma retornou ao trabalho com um novo propósito e um peso esmagador de culpa. Bom dia, Emma, David disse ao chegar. 52 anos, cabelo prateado, em forma para sua idade. Bonito de uma forma distinta. Usava sua riqueza casualmente. Ternos caros, mas nada ostensivo. Bom dia, Sr. Montenegro. Como sua mãe está? A pergunta fez o peito de Emma apertar. David sempre havia sido gentil sobre a doença de sua mãe. Havia dado tempo livre para visitas ao hospital. Havia mandado flores para o quarto. Ela está se virando. Obrigada por perguntar. Me avise se precisar de algo. Mais tempo livre. O que precisar. Emma forçou um sorriso. Isso é muito gentil. Enquanto David se acomodava em seu escritório, Emma olhou para suas anotações. As instruções de Catarina para a primeira semana eram claras. Mudanças sutis. Vista-se um pouco mais atraente. Sorria mais. Ria de suas piadas.
Engaje-o em conversa pessoal. Faça-o notar você como mulher, não apenas funcionária. Emma havia se vestido cuidadosamente naquela manhã. Nada inapropriado para o escritório, mas um vestido mais justo que o usual. Maquiagem feita com mais cuidado. Cabelo estilizado ao invés de apenas preso. Quando David a chamou para o briefing matinal, ela viu seus olhos deslizarem para sua roupa por apenas um segundo antes de retornar ao rosto dela. Ele havia notado. Bom, a conta Parker precisa de atenção hoje, ele disse. Todo negócios. Pode agendar uma ligação com o diretor financeiro deles? Claro. Emma sorriu calorosamente. Mais calorosamente que o usual. Sabe, você é incrível em gerenciar esses clientes difíceis. O jeito que lidou com Parker semana passada foi impressionante. David pareceu surpreso. Emma raramente dava elogios. Obrigado. É parte do trabalho. Ainda assim, nem todos poderiam fazer tão bem quanto você. Ela manteve seu olhar por um momento mais longo que o necessário. Então sorriu de novo e saiu. Passos pequenos, mudanças sutis, fazendo-o vê-la diferentemente. Parecia nojento. Nas próximas 2 semanas, Emma escalou devagar. Trouxe café exatamente como ele gostava sem ser pedido. Ficou até tarde para ajudar com projetos. Encontrou desculpas para se inclinar perto ao revisar documentos. Riu de seu humor seco. David permaneceu profissional. Amigável, mas com limites. Nunca flertou de volta. Nunca fez comentários inapropriados. Nunca cruzou linhas. Na sexta, Emma se encontrou com Catarina em um restaurante sofisticado. E então? Catarina perguntou, seu rosto tenso com tensão. Nada. Ele foi completamente profissional. Tentei tudo o que você disse. Roupas melhores, elogios. Estar disponível. Ele não respondeu inapropriadamente nenhuma vez. Então tente mais. Senhora Montenegro. Catarina, se vamos fazer isso, me chame de Catarina. Emma baixou a voz. Catarina, seu marido parece um bom homem. Talvez devesse apenas confiar nele. Confiei no meu primeiro marido também, até encontrá-lo na cama com sua secretária. A risada de Catarina era amarga. Irônico, não é? Agora estou pagando uma secretária para testar meu segundo marido. Mas preciso saber. Então continue. Escale. Até onde? Até onde for necessário. Comece sendo mais física. Toque seu braço quando falar. Fique mais perto. Crie desculpas para contato. E Emma? Os olhos de Catarina estavam duros. Sei que é difícil, mas lembre-se por que está fazendo isso. Sua mãe tem talvez 6 meses sem tratamento. Você não está fazendo isso por mim. Está fazendo por ela. A culpa esmagou Emma. Mas Catarina estava certa. O último exame de sua mãe havia mostrado o câncer se espalhando. O tempo estava acabando. Ok, Emma sussurrou. Vou escalar. A terceira semana começou com Emma implementando as instruções de Catarina. Mais contato físico. Uma mão no braço de David ao fazer um ponto, ficando perto o suficiente para que ele tivesse que recuar, inclinando-se ao falar. David notou. Ela podia ver no jeito que ele ficou mais cuidadoso sobre proximidade, mais formal em seu tom. Ele estava criando distância porque reconhecia o que estava acontecendo. Ele estava resistindo, sendo fiel, exatamente o que um bom marido deveria fazer. Então, por que Catarina precisava deste teste? Por que sua lealdade óbvia não era suficiente? Na quinta daquela semana, David chamou Emma em seu escritório e fechou a porta. Emma, preciso falar sobre algo. Seu coração acelerou. Ele ia demiti-la? Confrontá-la sobre o comportamento mudado? Notei que nosso relacionamento de trabalho mudou recentemente e quero garantir que estamos na mesma página profissionalmente. O rosto de Emma corou. Não sei o que quer dizer. Acho que sabe. Emma, você é uma secretária excelente. Valorizo seu trabalho, mas sou casado. Felizmente, casado. Se dei alguma impressão de que... Você não deu, Emma interrompeu. Sinto muito se fui inapropriada. Não foi intencional. David a estudou. Você está bem? Você parece diferente ultimamente, mas
Não sei. Estressada? É sua mãe? A gentileza em sua voz fez Emma querer chorar. Aqui estava ela, tentando seduzi-lo como parte de um teste cruel, e ele estava preocupado com seu bem-estar. Ela não está indo bem, Emma disse honestamente. O tratamento não está funcionando. E eu acho que tenho estado distraída. Tire tempo livre se precisar. Licença remunerada. Falo sério. Obrigada, Sr. Montenegro. David, quando é só nós, me chame de David. Emma saiu de seu escritório, odiando a si mesma mais do que nunca. Naquela sexta, reportar a Catarina parecia confissão a um demônio. Ele resistiu de novo, Emma disse. Na verdade, falou comigo sobre manter limites profissionais. A expressão de Catarina era indecifrável. Bom, isso é bom. Então podemos parar isso? Ele é claramente fiel. Ou ele está apenas sendo cuidadoso porque você é óbvia demais. Homens que traem não fazem com mulheres que facilitam. Fazem com mulheres que os fazem trabalhar por isso, que os fazem sentir que mereceram. Isso é distorcido. Isso é realidade. Nova estratégia. Recue, seja ligeiramente fria. Faça-o se perguntar se ele te ofendeu. Homens odeiam pensar que machucaram alguém, especialmente alguém que vêem todo dia. Faça-o querer consertar. Faça-o te perseguir ao invés de você persegui-lo. Emma encarou Catarina. Você realmente pensou nisso? Tive 20 anos para pensar nisso. 20 anos me perguntando se toda mulher bonita com quem meu marido fala é aquela que nos destruirá. 20 anos de paranoia me comendo viva. Então sim, pensei nisso. David já te deu razão para duvidar dele? Catarina ficou quieta por um longo momento. Não, nunca. Ele foi perfeito. É por isso que preciso saber se ele é realmente perfeito ou apenas bom em esconder. Emma implementou a nova estratégia. Ficou mais fria, mais distante. Parou o flerte. Voltou a ser puramente profissional. E assistiu David notar a mudança. Ele começou a perguntar se estava tudo bem, se ele a havia ofendido. Parecia genuinamente preocupado que o relacionamento de trabalho deles havia se deteriorado. Estou bem, Emma dizia, apenas ocupada. Mas ela não estava bem, porque algo inesperado estava acontecendo. Estava começando a realmente gostar de David Montenegro. Não a atração superficial necessária para a sedução, mas respeito genuíno, admiração. Ele era inteligente, engraçado de forma seca e infalivelmente gentil com todos ao redor. Trabalhava longas horas, mas sempre fazia tempo para perguntar sobre as vidas das pessoas. Lembrava aniversários, checava funcionários que estavam lutando. Ele era, Emma percebeu com crescente horror, exatamente o tipo de homem por quem poderia se apaixonar se as circunstâncias fossem diferentes. E essa percepção tornou tudo pior. Porque agora não estava apenas sendo paga para seduzi-lo, estava começando a querer fazer isso. Na quinta semana, David a convidou para almoçar. Só para esclarecer o ar. Sinto que fiz algo para te chatear e quero consertar. Foram a um bistrô tranquilo perto do escritório. Sentaram um em frente ao outro e, pela primeira vez, falaram sobre coisas além do trabalho. Me conte sobre sua mãe, David disse. Sei que ela está doente, mas você nunca fala sobre isso. Emma se viu se abrindo, contando sobre o diagnóstico de sua mãe, os tratamentos falhados, a terapia experimental que não podia pagar, seu desespero e impotência. David ouviu com compaixão genuína. Sinto muito, Emma. Isso é impossível. Há algo que eu possa fazer? Posso ajudar com contas médicas? Não. Emma disse rapidamente. Rápido demais. Quer dizer, obrigada, mas não posso aceitar isso. Por que não? Você trabalha duro. É inestimável para mim. Considere um bônus. Sr. Montenegro, David, aprecio, mas não. Vou descobrir. Porque aceitar dinheiro dele diretamente tornaria isso ainda pior. Faria ela se sentir ainda mais como a pessoa terrível que estava se tornando. David acenou devagar. Ok. Mas a oferta permanece. Qualquer hora.
Terminaram o almoço falando sobre coisas mais leves, filmes, livros, interesses compartilhados que nunca haviam discutido. E Emma percebeu que estava tendo a melhor conversa que tinha tido em meses. Quando retornaram ao escritório, Emma sentiu a mão de David brevemente tocar suas costas enquanto ele segurava a porta. Um gesto casual, sem significado. Exceto que não era sem significado para ela mais. Naquela noite, deitada na cama, Emma admitiu a verdade para si mesma. Estava desenvolvendo sentimentos reais por David Montenegro. Isso não fazia parte do plano. Não deveria acontecer. Ela deveria seduzi-lo mecanicamente, coletar evidências, pegar seu dinheiro e seguir em frente. Mas sentimentos não seguem planos. E agora tudo estava complicado. Porque se David eventualmente respondesse aos seus avanços, seria porque ela o havia seduzido com sucesso? Ou porque havia algo genuíno entre eles? E se cruzassem aquela linha, ela estaria destruindo o casamento dele para o teste cruel de Catarina. Ou para si mesma. Emma puxou seu telefone e olhou uma foto de sua mãe. Fraca, morrendo, ficando sem tempo. Tinha que continuar, não tinha escolha. A vida de sua mãe dependia do dinheiro que Catarina estava pagando. Mas Emma podia sentir-se no precipício, prestes a cair em algo que destruiria mais que apenas o casamento de David. Destruiria ela também. Na sexta semana, as instruções de Catarina ficaram mais agressivas. Ele está se aquecendo com você. Posso ver pelos seus relatórios. Agora escale. Toque físico. Conversas íntimas. Coloque-o em situações onde resistir fica mais difícil. Noites tarde no escritório sozinhos. Drinks depois do trabalho. Faça-o ver você como mais que sua secretária. Emma seguiu as instruções, odiando-se mais a cada dia. Começou a ficar até tarde. Garantiu que ela e David frequentemente estivessem sozinhos no escritório. Criou desculpas para trabalhar de perto em projetos. E David, devagar, começou a responder diferentemente. Não inapropriadamente, não cruzando linhas. Mas havia uma mudança. Um calor em como ele olhava para ela. Conversas que duravam mais que o necessário. Momentos onde ambos riam e a distância profissional afunilava. Uma noite, trabalhando tarde em uma apresentação, David pediu jantar para o escritório. Comeram juntos. Falaram sobre suas vidas. Catarina e eu somos casados há 16 anos, David disse em certo ponto. Anos bons. Ela é uma mulher incrível. Mas ultimamente... Ele parou. Ultimamente o quê? Nada. Não deveria dizer. Você pode falar comigo. David ficou quieto. Então. Ultimamente parece que ela está esperando eu falhar. Como se estivesse constantemente me testando, observando por prova de que vou machucá-la do jeito que seu primeiro marido fez. Nunca dei razão para duvidar de mim, mas ela não consegue deixar aquele medo ir. O estômago de Emma se retorceu com culpa. Porque Catarina não estava apenas esperando que ele falhasse. Havia contratado alguém para fazê-lo falhar. Isso deve ser difícil, Emma disse suavemente. É, eu a amo. Mas amar alguém que não pode confiar em você, mesmo quando você mereceu, isso é exaustivo. Seus olhos se encontraram. E por apenas um momento, Emma viu algo na expressão de David que a aterrorizou. Interesse. Interesse real. Ela havia tido sucesso. Após 6 semanas de sedução cuidadosa, havia feito David Montenegro vê-la como mais que sua secretária. E agora, ela não sabia se queria que ele resistisse ou cedesse. A 7ª semana começou com Emma se encontrando com Catarina e admitindo a verdade. Acho que está funcionando. Ele está respondendo, se abrindo para mim, compartilhando coisas sobre seu casamento. O rosto de Catarina empalideceu. Que coisas? Que você parece não confiar nele. Que é difícil ser amado por alguém que está esperando você falhar. Ele disse isso? Sim. Catarina se levantou, caminhou até a janela do restaurante onde se encontraram. Ele está certo. Não confio nele. Não posso confiar nele. E talvez seja por isso que ele está se virando para você. Porque você acredita nele e eu não. Catarina,
Talvez essa seja a resposta. Talvez o problema não seja se ele trairia. Talvez seja que sua desconfiança o está afastando. Ou talvez eu esteja certa em desconfiar e você está prestes a provar. Continue. Preciso saber com certeza. Até onde você quer que eu leve isso? Catarina se virou de volta para Emma. Seus olhos estavam vermelhos. Tão longe quanto ele for. Se ele te beijar, preciso saber. Se ele te levar para a cama, preciso saber. Não pare até que ele trace uma linha dura ou a cruze completamente. E se eu não quiser ir tão longe? Então sua mãe morre e você não recebe. Esses são os termos. Você concordou com eles. Emma se sentiu presa, pelo contrato, pela doença de sua mãe, por seus próprios sentimentos em desenvolvimento por David. Ok, ela sussurrou. A oportunidade veio 2 semanas depois. David tinha uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, uma estadia de uma noite para reuniões matinais. No último minuto, sua assistente estava doente e ele pediu para Emma ir. Odeio pedir, ele disse, mas preciso de alguém que conhece as contas. Você pode fazer dar certo? Emma sabia o que Catarina diria. Esta era a oportunidade perfeita, longe de São Paulo, longe de sua esposa, em um hotel. Se David fosse cruzar linhas, seria agora. Claro, Emma disse. Voaram para o Rio naquela tarde. Fizeram check-in no hotel, quartos separados, é claro. Profissional. As reuniões naquela noite foram tarde. Depois, David sugeriu um drink no bar do hotel. Para descomprimir, ele disse. Esses clientes são exaustivos. Sentaram no bar, tomaram drinks, conversaram. E a conversa mudou de negócios para pessoal. Posso te perguntar algo? David disse, ligeiramente embriagado. Por que você não está em um relacionamento? Você é linda, inteligente, gentil. Alguém deveria ter te agarrado. Não tenho tempo. Entre trabalho e minha mãe... Isso é triste. Você merece felicidade também. Você também. Eu tenho felicidade. Tenho Catarina. Tem? Emma perguntou baixinho. Nem sempre sou assim. David ficou em silêncio. Então, casamento é complicado. Quando você é jovem, pensa que amor é suficiente. Mas não é. Você também precisa de confiança, respeito, capacidade de perdoar. Catarina não consegue perdoar algo que foi feito a ela por outra pessoa. E estou pagando o preço pelos pecados de outro homem. Isso não é justo com você. Não, não é. Seus olhos se encontraram. E Emma viu claramente agora. David estava solitário, cansado de ser punido por fidelidade, vulnerável. Este era o momento. Ela podia se inclinar, beijá-lo, levá-lo para cima, cruzar a linha que Catarina estava pagando ela para cruzar, provar que David Montenegro era como qualquer outro homem quando tentado o suficiente. Mas as mãos de Emma estavam tremendo, porque não queria fazer isso como parte de um teste mais. Queria fazer porque tinha sentimentos por ele, sentimentos reais, do tipo que tornava esta traição ainda pior. David, ela sussurrou, acho que você é um homem incrível e eu... Não, ele interrompeu. Por favor, não diga. Por quê? Porque eu sinto também. E não quero. Você é minha secretária. Sou casado. Isso não pode acontecer. Mas você quer que aconteça. Sim, ele admitiu. Deus me ajude, sim, mas querer algo não o torna certo. Emma's coração estava batendo forte. E se pudesse ser certo? E se... David se levantou abruptamente. Devo ir para a cama. Reuniões cedo. Te vejo de manhã. Ele foi embora, deixando Emma no bar, dividida entre alívio e decepção. Ele havia resistido, de novo, apesar da oportunidade, apesar de sua atração óbvia. David Montenegro era fiel, mas Emma não havia terminado, porque Catarina havia deixado claro, prove completamente. Não pare até que ele trace uma linha dura ou a cruze. E Emma, presa entre a vida de sua mãe e sua consciência, sabia o que tinha que fazer. Ela bateu na porta do quarto de hotel dele 20 minutos depois. David abriu, surpreso.
ainda vestido, mas gravata afrouxada. Emma, algo errado? Posso entrar? Ele hesitou. Então se afastou. Emma entrou no quarto, virou-se para encará-lo. Preciso dizer algo, e você precisa ouvir. Emma, tenho sentimentos por você, sentimentos reais. Isso não é apenas atração ou solidão, ou seja lá o que você pense que é. Me importo com você. E sei que você sente algo por mim também. Não importa o que eu sinto. Sim, importa, porque você está infeliz. Sua esposa não confia em você. Seu casamento está morrendo. E você merece melhor. Você merece estar com alguém que vê o quão bom você é. A mandíbula de David se apertou. Pare, você não sabe o que está dizendo. Sei, e acho que você quer isso tanto quanto eu. Emma deu um passo mais perto, perto o suficiente para que ele pudesse sentir seu perfume, ver o desejo em seus olhos. Emma, não faça isso. Por que não? Porque você é casado. Você é casado com alguém que não te aprecia, que está esperando você falhar ao invés de celebrar que você não falhou. Você não entende? Então me ajude a entender. Me diga por que está escolhendo lealdade a alguém que não confia em você, ao invés de felicidade com alguém que confia. As mãos de David se fecharam ao lado do corpo. Emma podia ver a guerra em sua expressão. Desejo versus dever. Solidão versus integridade. E ela sabia, com terrível certeza, que ia vencer. Emma, ele sussurrou, se eu fizer isso, se cruzarmos esta linha, me torno tudo que minha esposa acredita que sou. Tudo que passei 16 anos provando que não sou. Ou você se torna alguém que escolheu a si mesmo por uma vez, que escolheu felicidade. Emma estendeu a mão e tocou seu rosto. David fechou os olhos. Por favor, ele disse. Mas Emma não sabia se ele estava implorando para ela parar ou continuar. Ela tomou a decisão por ele. Ela o beijou. Por um momento, David não respondeu. Ficou congelado, e Emma pensou que ele a afastaria. Pensou que sua lealdade venceria. Mas então seus braços a envolveram, e ele a beijou de volta, profundamente, desesperadamente. E Emma sentiu triunfo e repulsa em igual medida. Ela havia conseguido, havia feito ele quebrar. David Montenegro estava traindo sua esposa, e Emma tinha prova. Mas enquanto se moviam em direção à cama, enquanto roupas saíam, enquanto o ponto sem volta se aproximava, Emma percebeu algo horrível. Não queria mais que isso fosse parte de um teste. Queria que fosse real. Havia se apaixonado por um homem que foi paga para destruir. E não havia maneira disso terminar em nada além de devastação para todos. Emma e David não falaram no voo de volta. Sentaram no aeroporto em silêncio carregado. O peso do que haviam feito esmagando ambos. Quando chegaram de volta ao escritório, David puxou Emma de lado. Precisamos falar sobre ontem à noite. Eu sei. Aquilo não pode acontecer de novo. Foi um erro. Amo minha esposa. Não sei no que estava pensando. O peito de Emma doeu. Não pareceu um erro. Foi. Emma, você é maravilhosa. Mas sou casado. O que fizemos foi errado. E não pode continuar. Então, e agora? Agora fingimos que nunca aconteceu. Voltamos ao normal. Você é minha secretária. Sou seu chefe. É só isso. David, é só isso que podemos ser. Ele foi embora, deixando Emma parada no corredor, sentindo-se usada e quebrada. Ela o havia seduzido com sucesso. Missão cumprida. Agora reportaria a Catarina, coletaria seus 50 mil reais e assistiria o casamento de David explodir. E havia destruído o primeiro homem por quem se importou em anos para fazer isso. A reunião de sexta com Catarina foi a conversa mais difícil que Emma já teve. Aconteceu, Emma disse baixinho. No Rio, nós dormimos juntos. O rosto de Catarina ficou branco, então vermelho, então branco de novo. Você tem provas? Emma entregou seu telefone. Fotos com carimbo de hora fora da porta do quarto de hotel de David. Mensagens de texto arranjando o encontro. Nada explícito, mas suficiente para mostrar intenção. Ele perseguiu você ou você perseguiu ele?
Eu o persegui, mas ele respondeu. Ele também queria. Catarina encarou as evidências, suas mãos tremendo. 16 anos. 16 anos dei a ele. Fui fiel a ele, confiei nele. E é isso quem ele é. Catarina, não. A voz de Catarina era gelo. Você fez o que te paguei para fazer. Parabéns. Você é muito boa em destruir casamentos. As palavras cortaram como facas. O resto do seu pagamento será transferido hoje. Nossos negócios estão concluídos. Obrigada por seus serviços. Catarina se levantou para sair. Espere, Emma disse. O que você vai fazer? O que você acha? Vou me divorciar dele, humilhá-lo, garantir que todos saibam que tipo de homem ele realmente é. Mas o quê? Você acha que devo perdoá-lo? Ficar com um traidor como fiz da última vez? Não, nunca mais. E se você o empurrou para isso? E se seu teste criou a própria coisa que temia? Catarina se virou de volta, seus olhos flamejando. Você está seriamente me culpando pela infidelidade do meu marido? Estou dizendo que talvez se você tivesse confiado nele, ao invés de contratar alguém para seduzi-lo, nada disso teria acontecido. Ou talvez ele sempre tenha sido capaz disso e eu só ajudei a revelar. De qualquer forma, ele falhou, ele traiu e agora vai enfrentar as consequências. Catarina saiu. Emma sentou sozinha no restaurante e chorou. Por David, por Catarina, por si mesma, por todos destruídos por este teste cruel. O dinheiro chegou na conta de Emma naquela tarde. 50 mil reais, dinheiro de sangue. Ela imediatamente transferiu para o hospital. O tratamento experimental de sua mãe podia começar. Catarina Costa teria mais tempo. Talvez meses, talvez anos. Emma havia salvado a vida de sua mãe, destruindo todo o resto. Segunda de manhã, Emma chegou ao trabalho para encontrar segurança esperando. Senhora Costa, precisamos que colete seus pertences. Você está demitida com efeito imediato. O quê? Por quê? O Sr. Montenegro explicará. David apareceu, seu rosto abatido. Ele parecia não ter dormido em dias. Emma, meu escritório, agora. Ela o seguiu. Ele fechou a porta. Catarina sabe, ele disse friamente. Sobre o Rio, ela tem fotos, evidências, está pedindo divórcio. O estômago de Emma caiu. David, sinto muito. Como ela soube? Como ela conseguiu essas fotos? Emma não conseguia falar. A culpa estava sufocando ela. Os olhos de David se arregalaram com realização. Foi você. Você contou a ela. Por que você? Ele parou. Encarou ela. E Emma assistiu compreensão surgir em seu rosto como um nascer do sol revelando carnificina. Ela te contratou, ele sussurrou. Não foi? Tudo isso. A sedução, o rio, foi tudo armado. O silêncio de Emma foi confirmação. David cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente atingido. Quanto ela te pagou? David, quanto? 50 mil reais, Emma sussurrou. David riu, um som horrível e quebrado. 50 mil? Meu casamento vale 50 mil reais, bom saber. Ele se virou dela. Saia, você está demitida. Nunca mais quero te ver. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você foi paga para destruir minha vida? Que tudo entre nós foi mentira? Que joguei fora 16 anos de casamento por uma mulher que estava apenas fazendo um trabalho? Não foi tudo mentira, Emma disse desesperadamente. Meus sentimentos por você se tornaram reais. Não planejei isso. Mas, David, me importo com você. Não. Sua voz era mortalmente quieta. Não se atreva. Você se vendeu por dinheiro. Usou minha solidão contra mim. Me fez trair tudo em que acreditava. E agora quer que eu acredite que você se importava? Saia. Minha mãe está morrendo. Eu precisava do dinheiro para o tratamento dela. Estava desesperada. Eu te ofereci ajuda. Te ofereci dinheiro livremente, sem compromissos. Mas ao invés disso, você aceitou o acordo de Catarina e me destruiu. Então não me importo com suas desculpas. Não me importo com sua mãe.
Não me importo com nada exceto nunca mais ver seu rosto. Segurança apareceu na porta. David acenou para eles. Escoltem a senhora Costa para fora. Ela não é bem-vinda aqui. Enquanto a conduziam, ela olhou para trás uma vez. David estava parado em sua janela, seus ombros tremendo, chorando. Ela o havia quebrado, por dinheiro, por sua mãe, por nada. Emma sentou no quarto de hospital de sua mãe, assistindo Catarina dormir. O tratamento experimental estava funcionando. Devagar, mas funcionando. O câncer estava encolhendo. Ela podia ter anos agora ao invés de meses. Emma havia salvado a vida de sua mãe, mas havia perdido a própria no processo. O divórcio havia sido brutal. Catarina havia garantido que cada detalhe fosse público. David Montenegro, pilar da comunidade, exposto como adúltero, sua reputação destruída, seus negócios sofrendo, amigos tomando lados. Catarina havia vencido seu teste, provado que seu marido podia ser infiel e o destruído por isso. Mas Catarina não havia ganhado nada real. Emma a havia visto uma vez, em uma cafeteria, parecendo esquelética e vazia. A vitória havia custado o homem que amava. 3 vidas destruídas, 100 vencedores. Emma não conseguia encontrar outro emprego. A palavra havia se espalhado em sua indústria sobre o que havia feito. Ninguém queria contratar uma mulher que seduziria seu chefe por dinheiro. Estava vivendo do resto dos 50 mil. Não duraria muito. Sua mãe se mexeu, acordando. Viu Emma e sorriu. Oi, querida. Você parece cansada. Estou bem, mãe. O tratamento está funcionando. Dr. Moreira disse que posso ir para casa mês que vem. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Como está o trabalho? Como está aquele chefe gentil seu, Sr. Montenegro? A garganta de Emma apertou. Sua mãe não sabia. Emma nunca havia contado como conseguiu o dinheiro para o tratamento. Trabalho está bem, mãe. Catarina estudou o rosto de sua filha. Emma, o que está errado? Você tem parecido tão triste ultimamente, mesmo com as boas notícias sobre minha saúde. Nada, só estou cansada. É mais que isso. Fale comigo. Emma olhou para sua mãe. Para esta mulher que a havia criado com valores fortes, que havia ensinado que integridade importava mais que dinheiro, que ficaria horrorizada se soubesse o que Emma havia feito. Mãe, se você tivesse que fazer algo terrível para salvar alguém que ama, você faria? Catarina ficou quieta por um momento. Que tipo de coisa terrível? Machucar pessoas inocentes, trair a confiança de alguém, se tornar alguém que você não é. Emma, o que você fez? Fiz algo imperdoável para pagar seu tratamento e faria de novo porque você está viva. Mas não consigo me perdoar por isso. Me conte. Então Emma contou. Tudo. O acordo com Catarina, a sedução, a traição, como havia destruído David Montenegro para salvar sua mãe. Catarina ouviu em silêncio. Quando Emma terminou, lágrimas escorriam pelo rosto da mulher mais velha. Oh, Emma, o que você fez? Te salvei, destruindo a si mesma, se tornando alguém que vai odiar pelo resto da vida. Não tive escolha. Sempre há escolha. Você escolheu valorizar minha vida acima de sua integridade, acima do casamento de um homem inocente, acima de tudo em que foi criada para acreditar. Então deveria ter deixado você morrer? Catarina alcançou a mão de Emma. Vou morrer eventualmente de qualquer forma, querida. Talvez em 1 ano, talvez 5, talvez 10. Mas você tem que viver com o que fez pelo resto da sua vida. A troca valeu a pena? Emma não conseguia responder, porque não sabia. Eu te amo, Catarina disse suavemente. E sou grata pelo tempo que este tratamento me comprou. Mas, Emma, eu preferiria ter morrido com meus princípios intactos do que viver sabendo que minha filha vendeu sua alma para me salvar. As palavras destruíram o que restava da compostura de Emma. Ela soluçou no ombro de sua mãe como uma criança. Sinto muito, sinto muito. Eu sei, e você precisa encontrar uma maneira de viver com o que fez, de se perdoar,
ou a culpa vai te matar pior do que qualquer câncer jamais poderia. Uma semana depois, Emma fez algo que havia estado evitando. Escreveu uma carta. Prezado David, não espero que leia isso. Não espero perdão. Mas preciso dizer algumas coisas mesmo que você nunca as ouça. O que fiz foi imperdoável. Aceitei o dinheiro de Catarina e destruí seu casamento. Usei sua solidão contra você. Fiz você trair tudo em que acreditava. Não há desculpa para isso. Nenhuma justificativa que torne certo. Mas preciso que saiba algumas coisas. Primeiro, meus sentimentos por você se tornaram reais. Isso não fazia parte do plano. Não deveria me importar. Mas me importei. Me importo. Você é um bom homem que merecia melhor do que o que fiz com você. Segundo, não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que me odeio mais do que você jamais poderia me odiar. Destruí você. Destruí a mim mesma no processo. Terceiro, seu casamento estava morrendo antes de eu aparecer. A desconfiança de Catarina, sua paranoia, sua necessidade de testá-lo, isso estava matando seu relacionamento muito antes de eu entrar em cena. O que fiz foi terrível, mas revelou algo que já estava quebrado. Talvez você possa consertar. Talvez você e Catarina possam trabalhar nisso, encontrar terapia, reconstruir confiança. Espero que possam, porque apesar de tudo, acho que você a amava. E talvez ela te amasse também, de sua forma danificada. Ou talvez o casamento acabou e precisava acabar. Às vezes coisas têm que quebrar completamente antes que possam ser reconstruídas em algo melhor. Sinto muito, David, por tudo. Você não merecia o que fiz. Ninguém merecia. Espero que algum dia você possa encontrar felicidade novamente. Com Catarina ou outra pessoa. Você merece. Também espero que algum dia eu possa me perdoar. Embora não saiba se isso é possível, Emaela enviou a carta sabendo que ele provavelmente a jogaria fora sem ler. Mas precisava enviar. Precisava tentar. 2 semanas depois, o telefone de Emma tocou. Número desconhecido. Alô? Emma, é Catarina Montenegro. O coração de Emma parou. Senhora Montenegro, preciso te ver. Pode me encontrar? O mesmo restaurante que usávamos antes. Por quê? Apenas me encontre. Por favor. Catarina parecia terrível. Mais magra, mais velha. O divórcio a havia envelhecido. Sentaram uma em frente à outra em silêncio por um longo momento. Li a carta que você enviou a David. Catarina disse finalmente. Ele jogou fora, mas fui na lixeira dele. Eu sei. Patético. Emma não sabia o que dizer. Você escreveu que nosso casamento estava morrendo antes de você aparecer. Que minha desconfiança estava matando. Não deveria ter dito isso. Não, deveria. Porque você está certa. Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Eu destruí meu próprio casamento. Te contratei para provar que David trairia. E no processo, o empurrei para fazer exatamente isso. Criei a coisa que mais temia. Catarina. Ele pediu terapia. Depois que o confrontei sobre o rio, ele me implorou para irmos à terapia juntos. Para trabalharmos nisso, para salvar nosso casamento. E eu disse não. Disse que ele havia provado que tipo de homem era e que eu tinha terminado. Catarina limpou os olhos. Mas ele não havia provado nada, exceto que era humano, solitário, vulnerável. E eu literalmente paguei alguém para explorar aquela vulnerabilidade. Que tipo de monstro faz isso? Você estava machucada. Seu primeiro marido... Meu primeiro marido era um traidor serial que mentiu para mim por anos. David cometeu um erro após 16 anos de fidelidade. Um erro que eu orquestrei. E o destruí por isso. Catarina puxou um envelope. Deslizou pela mesa. O que é isso? A gravação de nossa primeira conversa. Quando te contratei. Onde deixei claro exatamente o que queria que você fizesse. Prova de que te paguei para seduzir meu marido. Estou te dando. Por quê? Porque vou até David. Vou admitir o que fiz, assumir total responsabilidade e implorar que me perdoe. E se ele não puder,
Se o casamento realmente acabou, então pelo menos será por causa de minhas ações, não das dele. Ele te amava, Emma disse suavemente. No Rio, quando estava mais vulnerável, ainda falava sobre quanto te amava. Eu sei, e joguei aquele amor fora porque não podia perdoá-lo por ser humano. Catarina se levantou. Não sei se ele vai me aceitar de volta. Provavelmente não, mas tenho que tentar. E Emma, sinto muito pelo que te coloquei, por usar seu desespero contra você, por transformá-la em alguém que você não é. Eu sou a vilã nesta história, não você. Catarina foi embora, deixando Emma sozinha com o envelope. Dentro estava a gravação. Prova de que Emma havia sido contratada para fazer o que fez. Prova de que Catarina havia orquestrado tudo. Emma podia usar isso para limpar seu nome, para explicar a empregadores por que havia feito o que fez, para talvez reconstruir sua reputação. Mas também destruiria Catarina completamente, expô-la como arquiteta da destruição de seu próprio casamento. Emma olhou para a gravação por um longo tempo, então a deletou. Algumas verdades não precisavam ser compartilhadas. Alguma culpa precisava ser carregada. Catarina teria que viver com o que havia feito. David teria que decidir se podia perdoar. E Emma teria que encontrar uma maneira de se perdoar, se isso era sequer possível. 6 meses após tudo desabar, Emma estava trabalhando como barista. Era o único emprego que conseguia. Salário mínimo. Sem benefícios. Muito longe de secretária executiva de um milionário. Mas sua mãe estava viva. O tratamento havia funcionado. Catarina estava em remissão. Podia ter anos. Emma havia trocado sua carreira, sua integridade e sua paz de espírito por aqueles anos. Ela não sabia se valia a pena. Um dia, um cliente entrou. Emma olhou para cima e congelou. David Montenegro. Ele parecia melhor que a última vez que o viu, mais saudável. A quebra em seus olhos havia desaparecido, substituída por algo mais calmo. Oi, Emma. Senhor Montenegro, o que está fazendo aqui? Ouvi que você estava trabalhando aqui. Queria conversar. Você tem um intervalo chegando? Em 10 minutos. Vou esperar. Sentaram do lado de fora da cafeteria, desconfortáveis e tensos. Recebi sua carta, David disse. Li, eventualmente. Não achei que fosse. Quase não li, mas Catarina me pressionou. Ela me contou tudo, sobre te contratar, sobre o teste, sobre como ela orquestrou tudo. Sinto muito. Pare. Ouvi desculpas suficientes. De você, de Catarina, de todos. Estou cansado de desculpas. Emma acenou, não sabendo o que mais dizer. Catarina e eu estamos em terapia. Dave continuou. Tentando descobrir se nosso casamento pode ser salvo. Não sei se pode. A confiança se foi. Talvez nunca tenha realmente existido. Espero que possam resolver. Espera? Porque você ajudou a destruir. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. David ficou quieto por um momento. Você escreveu que seus sentimentos se tornaram reais, que você se importou comigo. Isso foi verdade ou apenas mais manipulação? Emma encontrou seus olhos. Foi verdade. Não deveria me importar. Mas me importei. Me importo. O que torna tudo o que fiz ainda pior. Sim, torna. David se levantou. Não vim aqui para fazer você se sentir melhor. Vim ver se você estava bem, se havia caído de pé. Estou trabalhando salário mínimo em uma cafeteria. Minha carreira está destruída. Minha reputação está arruinada. Mas minha mãe está viva. Então acho que estou tão bem quanto mereço estar. Sua mãe, como ela está? Em remissão. Ela pode ter anos agora. Bom, fico feliz. Ela não merecia morrer por seus erros ou pelos meus. David começou a ir embora, então parou. Emma, não te perdoo. Não posso. Ainda não. Talvez nunca. Mas espero que algum dia você possa se perdoar. Porque carregar aquela culpa para sempre vai te destruir pior que qualquer câncer. Ele saiu. Emma sentou do lado de fora da cafeteria e chorou. Não porque esperava perdão,
mas porque percebeu que talvez nunca se perdoasse. Alguns preços eram altos demais, mesmo por amor. Algumas escolhas destruíam todos, incluindo a pessoa que as fez. E alguns testes revelavam mais sobre quem testa do que sobre o testado. Catarina queria saber se David podia ser fiel. O teste havia respondido aquela pergunta, mas também havia respondido outra. Que tipo de pessoa contrata alguém para destruir o próprio casamento? O teste mais cruel havia destruído todos eles, e ninguém havia vencido.